Olá pessoal do canal, tudo bem? O tema de hoje é: o que é literatura de cordel? Qual é a forma ideal de um cordel? Qual é a ligação do cordel com a xilogravura? Esse é o nosso tema. Fica ligado no canal aí, se inscreve no canal, dá like. Você que é professor, compartilhe com os demais amigos professores. Você que é amante do cordel, assiste os nossos outros vídeos aqui sobre o tema. Tem o nosso vídeo aqui que é o que é xilogravura de cordel e breve histórico do cordel no Brasil. Assista, dá like, compartilha. Você viu aqui no início da nossa abertura alguns livros que eu tenho sobre o tema cordel. Sou cordelista, sou professor, atuante há 16 anos, cordelista desde criança. Trabalho o cordel verdadeiro, genuinamente brasileiro, que é aquele com métrica, com rima, com oração. Os dicionários dão uma informação errada do que é cordel. Você pega qualquer dicionário, tem cordel, são livros que se dependuram em cordão e se vendem nas feiras. Esse conceito é errado. Cordel é uma poesia de baixo valor literário. Esse conceito também está errado, certo? Afinal, o que é literatura de cordel? Vamos aqui ver o que é que uns poetas, alguns amigos falam sobre cordel, para depois a gente voltar aqui à tona. Vamos lá, roda aí. Varnesi Nascimento, sou de Banzaê, na Bahia, sou escritor de cordel. O que é literatura de cordel? Eu não uso o nome literatura, uso só cordel. Então, para mim, o cordel é um gênero literário criado por Leandro Gomes de Barros, na Paraíba, mas que começou a publicá-lo em Recife, Pernambuco. Há quanto tempo você escreve cordel? Escrevo há 18 anos, mas vivo de literatura há 15. O que é que você não considera que seja cordel? O que falta em rima, métrica, oração e beleza. Então, declama um cordel aí. Vamos para a Saga do Nordestino em São Paulo, que é de minha autoria e foi premiado pelo Centro de Tradições Nordestinas. Jesus Cristo, nada faço sem que o Senhor me mande, afinal sem vossa ajuda mente nenhuma se expande, porque pequeno sem ti jamais fará coisa grande. A humildade é virtude que em toda pessoa cabe, ensina a não se exaltar, tão pouco que alguém o gabe. Quando sabe, se comporta, sabendo que pouco sabe. Ciente da enorme falta do saber que me enfeitiça, mandado pelo cordel, a mente cobra e atiça, para revelar ao mundo uma cruenta injustiça. Para você, qual é o futuro do cordel? Brilhante, porque só vem crescendo, só vem sendo mais estudado, só vem sendo cada vez mais valorizado, e o que é bom nada poderá matar, a vida sempre permanecerá, e o cordel tem vida, é pujante, é dinâmico, é eclético, é fantástico, é maravilhoso, e o que é bom não morre. Seu cordel tem xilogravuras como ilustração? Algumas sim, mas na preponderância não, porque para mim a xilogravura é mais um recurso, mas nada impede que eu use um outro recurso que não xilogravura para ilustrar o cordel. Olha, por exemplo, o Massacre de Canudos. A ilustração não é xilogravura, mas nem por isso deixou de ser cordel, nem por isso perdeu a característica cordelística, que deve ser contar a história, atrair o leitor, informar, divertir, como todo gênero literário. Então, o cordel, para ser cordel, não precisa ter xilogravura, mas quando tem, também não me importo. Por exemplo, esse aqui um Cangaço, um movimento social, foi feito com xilogravura e é de minha autoria. Já esse aqui, o Pequeno Polegar, é um texto infantil que não tem xilogravura e nem por isso deixou de ser cordel. Quais são os cordéis que você mais ama, que você leu quando criança? O Cachorro dos Mortos, para mim, é minha obra, não minha de minha autoria, porque é de Leandro Gomes de Barros, mas para mim é o melhor cordel. É o Cachorro dos Mortos, que começa assim. Este aqui, o Cachorro dos Mortos, diz assim: os nossos antepassados eram muito prevenidos,
Dizia: o mato tem olhos e paredes têm ouvidos, os crimes são descobertos, por mais que sejam escondidos. Seu nome, de onde você é e há quanto tempo escreve cordel? Meu nome é Fernando Antônio Soares dos Santos, eu assino como Nando Poeta e meu primeiro cordel foi em 2008, A Turbulência Econômica. Quais são as suas maiores inspirações no cordel? Os movimentos sociais. E o que é literatura de cordel? Nós entendemos o cordel como um subgênero da literatura brasileira, né, já que o gênero é a poesia, e na nossa compreensão o cordel é parte desse gênero da literatura brasileira. Quem escreve cordel só é nordestino? Não, acho que o cordel hoje é escrito em todo o território nacional, né? Tem cordelista em Belém de Pará, no Amazonas, em Roraima, no Rio Grande do Sul, no Paraná. Que nome de cordelistas não nordestinos? Josué. De quê? Gonçalves de Araújo. Josué Gonçalves de Araújo, ele é paulistano, né? É paulista, né? Mora lá, tem Cleusa Santos também, que é paulista, que escreve. Qual é a influência do cordel na leitura dos jovens brasileiros da atualidade? Eu acho que ainda não chegou no ponto ideal. Acho que temos que trabalhar ainda o cordel como esse instrumento também para leitura, né? Acho que tem que trabalhar bastante ainda. Você escreve cordel mais em cestilha ou tem outras modalidades? A maioria dos cordéis foram em cestilha. Mas os seus? Dos meus. Né? A maioria dos meus cordéis são em cestilha, mas eu já tenho escrito em 7 versos, em 10. E cordel e xilogravura, o que é que você acha dessa ideia? A xilogravura é uma forma de ilustração, então qualquer poeta que queira ilustrar seus textos com xilogravura tem todo o direito. Agora o que nós não entendemos é que para ser cordel tem que ser xilogravura, que é o que plantou na cabeça de muita gente. Então, para encerrar, declama um cordel, hein? Cordel eu não declamo, só leio aqui. Pode ler. Aproveitar aqui e declamar a questão indígena, que foi o que estava mais ao meu alcance aqui, que fala um pouco sobre as comunidades indígenas aqui no Brasil. Na história oficial, contada por dominantes, os índios são uns bandidos perigosos habitantes que não gostam do trabalho porque seriam meliantes. Os brancos das caravelas, armados até os dentes, impuseram suas vontades e esmagaram as sementes, apossaram-se das riquezas com seus belos presentes. O cordel é uma questão indígena. Aí, pessoal, de acordo com os nossos amigos, poetas e com a realidade, a poesia de cordel é uma forma literária. O cordel é um texto poético escrito com métrica, rima e oração perfeita. Não é só simplesmente narrativa. Existe cordel que aborda várias linguagens, mas é um texto poético. É comum eu ver em feiras literárias, em feiras de escolas, trabalhos de cordel de alunos. E quando eu vou olhar, observar, aquilo não é cordel. As professoras se preocupam em tentar fazer alguma coisa parecida com xilogravura, arruma um cordão, um barbantezinho, coloca pendurado lá em um canto da escola, tira um bocado de retrato, joga nas redes sociais e diz: produzimos uns cordéis com nossos alunos. Cordel não é um livro que se pendura em um cordão. Aliás, essa ideia de que cordel se pendura no cordão, isso eram uns folhetos que tinham lá em Portugal, século XVI, XVII. E esse nome depois desembarcou aqui no Brasil. Mas cordel não é um livro que se pendura em cordão, não. Cordel é uma poesia, certo? Eu já vi pessoas dizer assim: eu sou doutor em literatura, em crítica literária, já li mais de 2.000 folhetos de cordel. E essas pessoas nunca leram um cordel desse. Dá um zoom aí. Com a capa colorida como esse. Isso aqui é da editora Luzeiro, antiga editora Prelúdio. Ela escreve cordel, publica cordel nesse formato há mais de 60 anos, com a capa colorida, certo? Olha, o que é cordel? Cordel é poesia, o que tem aqui é poesia. É um texto, aqui nesse caso aqui, é uma narrativa poética, certo?
E eu tenho o privilégio, que é o comprador de barulho do nosso grandioso e saudoso poeta Manuel de Almeida Filho. Isso aqui é a edição de 2013. E eu tenho aqui a versão antiga de 1973. Olha que raridade, olha que raridade. Isso aqui é da coleção do meu avô, saudoso Manuel Romão. Mesmo cordel, certo? Então, se você nunca leu um cordel desse com capa colorida, aí fica achando que cordel é um livrinho que tem que ter uma xilogravura. A xilogravura é um adereço. Não quer dizer que obrigatoriamente tem que ter xilogravura, não. É um texto poético, certo? Aqui tem alguns livros, né, sobre o tema. Tem aqui com que eu sou apaixonado pelo texto, é da Márcia de Abreu. É um dos... História de Cordéis e Folhetos. Essa professora, ela esteve em Portugal, visitou vários lugares, várias bibliotecas onde tem o cordel português, e ela comparou o cordel português com o cordel brasileiro. E ela chegou à conclusão que o Câmara Cascudo, no seu livro 5 Livros do Povo, publicado na década de 40, e no outro livro dele, Vaqueiros e Cantadores, publicado em 1937, ele já fazia essa diferença, dizia que o nosso folheto, a nossa poesia, o nosso romanceiro, ele é tipicamente poético. Então, diferente do cordel de Portugal, o cordel brasileiro, digo de passagem, o cordel, a poesia nordestina, né? O cordel brasileiro, ele é genuinamente nordestino, né? Surgiu no Nordeste, ele é poético. Então já começa aí a diferença do que é cordel português para cordel brasileiro. O cordel português simplesmente era um resumo de qualquer tipo de obra, até de versículos da Bíblia, receita de bolo, orações, prosa, os próprios Lusíadas, tinha parte dele em cordel. Shakespeare também tinha em cordel, porque na verdade esse cordel era aquela forma brochura de se publicar livros na Europa. O nome literatura de cordel é típico de Portugal, mas o cordel em si, né, o folheto publicável, teve em toda a Europa, certo? Teve na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, com nomes diferentes, certo? Então, você já sabe, no Brasil, cordel é um texto poético. É qualquer texto poético que é cordel? Não. Ele tem uma regra. Nosso cordel ele é escrito em redondilhas maiores, que são versos de 7 sílabas poéticas. Que a gente, quem não sabe o que é sílaba poética, senta aqui no meu site, cordeldobrasil.com.br, lá tem uma apostila, aprenda a fazer um cordel. Aí eu ensino mais detalhadamente o que é redondilha maior, que são textos que têm 7 sílabas. Tem uma poesia que todo mundo conhece. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Guarda o papai no bolso e mamãe no coração. Isso é uma quadra, que podemos ter chamado de cordel. É uma quadra que está com 7 sílabas poéticas, certo? Um clássico da literatura, da poesia brasileira, de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Todo metrificado em 7 sílabas, né? É a redondilha maior. Então, você já sabe o que é literatura de cordel. Então, quando você pegar um texto, você quando olhar, vai identificar. Tem que ser 7 sílabas poéticas. Além disso, certo? Tem as principais tipos de estrofe do cordel. A quadra já caiu em desuso, ninguém usa mais cordel em quadra, a não ser um cordel para criança ou um cordel feito por crianças. Você pode trabalhar com seus alunos, aí como a quadra é mais simples de fazer, que só rima dois versos, que é os pares, a segunda com a quarta, porque a sextilha já é um pouco mais complicada. Vai rimar os versos pares, o segundo verso com os quarto verso e o sexto verso. Então, essa é a regra, não é qualquer poesia, não. Você pega um texto, o aluno ele acha que tem que rimar todas as linhas, tem que rimar todas as palavras, não é isso, certo? Um cordel só vai rimar o final, a última palavra do segundo verso, a última palavra do quarto verso e a última palavra do
sexto verso. Isso se for a sextilha. Aí tem outras modalidades, que é a septilha, ou setilha. Tem a décima, que é a mais complicada, porque a décima, todos os versos vão rimar no final do texto, certo? Mas isso você já teve a ideia do que é cordel. Então para de dizer e para de achar que cordel é um texto, qualquer texto, que cordel tem que ter estilogravura, nananana. Olha aqui um cordel de minha autoria com a capa colorida, Alien e Predador versus Lampião, certo? É o texto mais comentado na internet. Você coloca lá nas redes sociais, hashtag Alien e Predador, vai aparecer esse cordel aqui, certo? O que vale que é cordel é o texto, olha, a poesia, certo? Isso aqui é o que caracteriza o que é cordel. Falando nisso, né, meus livros, todo mundo já conhece, Sucesso, Chico Catatal e o Jacó e Jasmim, agora estão na plataforma da Amazon. Você pode comprar eles em forma de e-book, certo? Para todo o Brasil e o mundo.